Olá, estamos no ar com mais um Primavera Saúde. O nosso tema de hoje é depressão. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora médica psiquiatra, doutora Miliane Rossafa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para a gente começar esse assunto, né, essa conversa, a depressão, ela realmente é uma doença? Sim, a depressão ela é uma doença mental. Apesar de haver muitos preconceitos ao redor dessa doença, ela é uma doença como outra qualquer, que merece muita atenção e tratamento. Muito se fala e até gera muito tabu em torno disso, né? De que é só uma tristeza muito grande e tem muita gente que tem essa dificuldade de lidar com a depressão como uma doença. Isso realmente acontece? Você sente isso também? Até dos próprios pacientes, né? Com certeza. Na verdade, muitas pessoas se autodiagnosticam com depressão e não tem. Todo mundo pode ter tristeza. Na verdade, a tristeza ela é uma arma muito poderosa para o ser humano. Por exemplo, a forma como a criança lida com a tristeza na infância pode definir a personalidade dela na vida adulta. Então, a perda de um ente querido, a perda do trabalho, enfim, uma briga conjugal, tudo pode gerar tristeza. O problema é quando essa tristeza se prolonga muito e começa a ter outros sintomas associados, né? Por exemplo, um desânimo intenso, falta de prazer em atividades que essa pessoa tinha antes, falta de concentração, sentimento intenso de culpa, enfim, uma lentificação, alteração do sono, alteração do peso. Então, quando essa tristeza começa a ser associada com outros sintomas e esses sintomas eles duram mais de 2 semanas, por exemplo, se prolongam a mais de 2 semanas, aí já pode ser diagnosticado como depressão. Então, quer dizer, estar triste ou estar deprimido por alguma situação que ocorreu, qualquer por algum um luto, pode ficar. de repente, não seria necessariamente Não seria necessariamente uma depressão. Você falou da infância também, uma tristeza, conforme a criança também lida com isso. Falando já da questão da idade, a depressão tem idade? Tem uma idade que aparece mais? A depressão ela pode aparecer em qualquer idade. Existem estudos, né? A bibliografia diz que é por volta ali dos 40 anos onde a maioria desenvolve a depressão, mas ela pode aparecer na infância, ela pode aparecer em qualquer idade. A maior parte das mulheres, ela aparece na maior parte nas mulheres, né? Acontece mais em mulheres, mas ela pode acontecer no homem em qualquer idade. Por que nas mulheres? A forma de lidar com as situações, provavelmente, a forma de lidar com os problemas da vida diária, essa fragilidade, né? Agora, o que mostra que a depressão é uma doença? Tem os fatores, claro, psicológicos, mas ela gera alguma alteração no organismo, realmente? Eu acho essa uma pergunta muito importante e que tem que ser esclarecido. A depressão ela é uma doença como outra qualquer, então ela é multifatorial. Ela não depende só do psicológico, também, mas não só do psicológico. Então, existem fatores ambientais, ou seja, depende do problema que essa pessoa está passando no dia a dia, a genética, ou seja, se existe alguém na família que já teve depressão, e fatores de neurotransmissores, ou seja, desequilíbrios de neurotransmissores que a gente tem no organismo. Então é aí que entra a medicação. Por exemplo, a serotonina, que a gente considera o hormônio da felicidade. Normalmente está abaixo na depressão e é onde a medicação vai entrar para equilibrar esse tipo de hormônio. É importante, então, estar atento a isso e buscar ajuda médica quando tem esses sintomas associados? Se a pessoa tem dúvida ou se tem uma desconfiança de que possa ter essa doença, tem que procurar ajuda. Tem que procurar o psiquiatra, o especialista, enfim, para ter um diagnóstico correto e um tratamento correto. Um tratamento cedo, digamos assim, facilita que a doença encontre a cura mais rápido? Aliás, existe cura para a depressão? Existe cura. E quanto mais cedo o tratamento, mais probabilidade da cura ser rápida e eficiente. Existem níveis da depressão? Existe a depressão leve, moderada, grave e dependendo desse nível de gravidade a gente consegue estabelecer um tipo de tratamento. Por exemplo, na depressão leve, talvez só a psicoterapia, o tratamento com o psicólogo já resolva. A moderada precisa ser avaliada com detalhes, ver como que isso está prejudicando o dia a dia dessa pessoa. Então a gente vai avaliar se tem a necessidade ou não da medicação. E a depressão grave já é necessário entrar com a medicação e com a psicoterapia associada.
Doutora, tem essa dificuldade, tanto do paciente quanto dos familiares, das pessoas que convivem com ele, de entender que realmente é depressão e de procurar essa ajuda? Ainda há esse bloqueio? Muita dificuldade. Isso é uma luta nossa, né, dos psiquiatras, de fazer as pessoas entenderem que a depressão é uma doença, que ela existe, ela precisa de ajuda e ajuda da família. A ajuda da família é importantíssima e as pessoas chegam pra gente falando que o marido não entende, que acha que é preguiça, que acha que é falta de vontade e não é. É realmente uma doença que precisa de ajuda e o apoio da família é imprescindível. Essas falas de, se você quiser, você levanta daí, tenha mais força de vontade, isso realmente é complicado também para o tratamento? Complicadíssimo, porque essa pessoa, na verdade, ela já está com a autoestima muito baixa. Né? Então, a falta de apoio da família, ela dificulta o nosso tratamento e dificulta a melhora dessa pessoa. Bom, tratamento para depressão seria mais com psicólogo e psiquiatra, né? Psiquiatra, associados. Demora um pouquinho, às vezes, até a pessoa chegar a procurar um médico, justamente por esse tabu de, não estou doente. Muitos procuram várias outras especialidades antes de chegar no psiquiatra. Né? Muitos, não só pela depressão, mas pelo transtorno de ansiedade também, as pessoas acham que é qualquer doença menos a depressão ou a ansiedade. Então, a maioria chega com a doença já bem enraizada. Raros que chegam assim com a depressão no início, com a depressão leve. Existem, lógico, mas é mais raro. As pessoas resistem bastante antes de procurar o psiquiatra. E quando procuram um médico, geralmente é o paciente que busca ou é por insistência da família realmente? Os dois. Tá? Muitos buscam e outros a família que percebe que tem alguma coisa errada e pede para... Então tem os dois ali. A depressão pode estar associada a outros distúrbios, enfim, como por exemplo o transtorno de ansiedade? Pode. Não, um paciente pode ter vários diagnósticos, tá? E também não só diagnósticos psiquiátricos, esse paciente ele precisa ser avaliado clinicamente também. Tem doenças clínicas que podem levar esse paciente a desenvolver sintomas depressivos. Então isso precisa ser muito bem avaliado, a gente tem que olhar o paciente como um todo, na verdade. Doutora, uma situação, por exemplo, de luto, né, de perda familiar, enfim, pode desenvolver uma depressão, é necessário ter esse acompanhamento e quando saber, né, que eu já passei de um período de luto normal, não sei se seria essa a palavra, e quando eu devo procurar ajuda? É como eu disse, o luto é um processo natural que o ser humano vai passar, a tristeza é o processo natural, tá? Quando isso, a gente bota em uma média de uns 2 meses, passou de 2 meses, essa pessoa continua muito triste, está se isolando, perda de peso, ou aumento desse peso, já não dorme bem, a concentração está muito afetada, pensamentos ruins, pensamento de morte, ideação suicida. Então a gente avalia a gravidade desses sintomas e já percebe que não é um luto natural, que é um luto que está se complicando. E procurar ajuda não é vergonhoso? Não é vergonhoso, com certeza não. Doutora, a depressão pode vir sem sintomas ou de maneira que familiares ou quem convive não perceba? Sem sintomas não, mas de maneira que os familiares não percebam, sim, bem comum, aliás. Tá? Porque, como eu disse, às vezes os familiares acham que é preguiça, que é falta de vontade e vão deixando o paciente ir para lá. E não, mas não precisa procurar especialista, não precisa procurar psiquiatra, você não é louco para procurar o psiquiatra. Né? E eu acho muito importante falar sobre isso. Você não precisa ser louco para procurar o psiquiatra. Ansiedade não é uma loucura. A depressão não é uma loucura. O pânico não é uma loucura. Existem milhares de doenças na psiquiatria que você não precisa ser louco para procurar um psiquiatra. Tá? Então isso é bem importante falar e esclarecer. A psiquiatria é a questão de atendimento médico e não apenas... Atendimento médico. Atendimento médico, exatamente. E as pessoas também têm muito medo dos remédios. Tá? Isso em relação a efeitos colaterais ou não? Tudo. A ficar dependente das medicações. Eu acho que de 10 pacientes, 1 não tem esse medo. Todos perguntam. Mas eu não queria tomar remédio, eu vou ficar dependente da medicação, eu vou ficar dopado. Não é bem assim. Tá? Existem várias medicações e eu acho que o paciente ali no momento que está recebendo a sua medicação, a sua receita e o seu diagnóstico tem que ser muito bem orientado.
Tá? Que não são todos os remédios que causam dependência. Se tomados sob orientação médica, também não vai ficar dependente da medicação. Tá? Tem aqueles dias de efeito colateral, mas se ele for bem orientado, ele vai entender que aquilo vai passar, que ele não vai ficar dependente e quando necessário, e se necessário, a medicação lá na frente vai ser retirada. E ele perguntar isso. O tratamento ele pode encerrar Pode encerrar. Se dar por... seria curada a palavra, realmente, a depressão e parar o tratamento? Sim, pode se encerrar e a gente vai retirando a medicação. Uma vez depressivo, sempre depressivo ou não? Pode voltar a depressão nessa mesma pessoa? Tem essa facilidade? Pode haver a recorrência, sim, da depressão, tá? Mas pode não haver também. Tem o risco? Tem. Mas nem todo mundo que teve depressão lá atrás vai ter hoje novamente. Fica mais fácil para a família diagnosticar quando já teve, nesse caso, né? Exatamente. Na verdade, só quem tem sabe. A gente estuda, a gente tenta ajudar o paciente, tenta entender e se colocar no lugar dele. Mas, na verdade, é só quem sente, quem tem a depressão sabe realmente o sofrimento que ela causa. Miliane, por a pessoa se fechar, né? Porque você falou que a pessoa acaba se fechando, se isolando, fica mais difícil de realmente ela procurar ajuda nesse caso, de ela falar para alguém, estou precisando de ajuda, essa explanação sobre o assunto fica mais difícil? Fica, na maioria sim. Eles vão se isolando de uma forma que muitos falam que o mundo fica, as cores, não existe mais cores, que eles veem o mundo em preto e branco e não tem mais vontade de viver. Então, se a pessoa não tem vontade de viver, ela não tem vontade de procurar ajuda. Ela não tem disposição, ela não tem força para procurar ajuda. Então, é bem difícil, é raro eles pedirem, a família normalmente que tem que perceber isso e insistir que essa pessoa busque ajuda. Bom, Miliane, vamos dar uma paradinha agora, depois no intervalo a gente fala mais sobre isso e sobre um assunto que também é muito delicado e que muitas vezes começa a partir daí, da depressão, que é o suicídio. Depois no intervalo a gente fala sobre isso. Estamos de volta e o tema aqui no Primavera Saúde de hoje é depressão. Nós estávamos conversando com a doutora Miliane Rossafa sobre o assunto. Doutora, agora no mês de setembro é um mês que o Brasil para falar sobre um assunto que é delicado e que até a imprensa tem certa dificuldade em lidar com esse assunto, que é o suicídio, né? O suicídio muitas vezes está associado com a depressão. Muitas vezes ou sempre, doutora? A depressão, ela é uma das causas do suicídio, é uma das doenças que pode levar ao suicídio. Existem várias outras doenças mentais, mas a depressão é uma delas. Todo depressivo quer cometer suicídio ou comete suicídio ou não? Não, na verdade é assim, existe o pensamento suicida, ou seja, eu queria morrer, eu queria dormir e não acordar mais. E existe o planejamento suicida, aquela pessoa que planeja e arquiteta toda uma forma de como se matar. Assim é bem mais grave, tá? Nem todos chegam ao ato do suicídio e é importante saber que quando a pessoa ela pensa em se matar, em acabar com a própria vida, na verdade ela quer viver. Ela quer viver sem dor, ela quer viver sem sofrimento. Esse é o principal ponto, né? Quem quer acabar com a própria vida... Na verdade está pedindo socorro, né? Exatamente. E como entender, né, um familiar, um conhecido, como saber quando está nesse ponto, quando realmente, porque muitas vezes quem quer cometer suicídio se isola tanto ao ponto de não falar. Isso. E como enxergar isso? Esse é um assunto bem delicado porque assim, a gente não consegue adivinhar que aquela pessoa vai cometer o suicídio. Tá? A gente consegue prever alguns riscos, né? Então, assim, aquela pessoa que está com sintomas depressivos, ou aquela pessoa, por exemplo, que faz uso de bebida alcoólica, uso de drogas, são pessoas que têm um potencial risco do suicídio. Transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtorno bipolar, são pessoas que têm o risco de cometer o suicídio. Agora, se essa doença está desestabilizada, se a pessoa está extremamente depressiva, se o familiar está percebendo que ela está se isolando mais, falando menos,
já não consegue cuidar da própria higiene, chora muito. Então, o familiar consegue perceber que tem alguma coisa errada. Assim acontece com o médico, a gente vai prever riscos, mas a gente não pode ter certeza de que aquela pessoa não vai sair dali do seu consultório e não vai cometer o risco, porque cometer o suicídio, porque o suicídio ele é um ato impulsivo. E se ele for abordado naquele momento daquela impulsividade, ele consegue parar para pensar. Tá? Então, o suicídio ele é cometido por uma impulsividade. O paciente pode estar bem, daqui a pouco eu quero me matar e ir lá e cometer o ato. Tem esses dois pontos, né? Tem a pessoa que se isola e não demonstra, mas também tem o outro lado e que a gente ouve muito também, até dentro do jornalismo, nos casos que a gente acompanha, de pessoas que falaram muito ao longo da vida, né? Desse desejo de cometer suicídio e que depois de terem cometido, a gente acaba ouvindo de familiares. Ele sempre falou, mas não acreditei que fosse fazer. Isso acontece e quando a pessoa chega a falar que quer cometer, é uma preocupação? Na verdade, tudo gira em torno do preconceito, né? Muitas pessoas têm medo de falar, porque tem medo do que as pessoas vão pensar dela, né? Eu tenho vontade de me matar, eu penso em me matar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. A maioria não fala, a maioria não pede essa ajuda porque ela é julgada, né? Então, é bem complicado a gente conseguir perceber o que está passando na cabeça daquela pessoa naquele momento. Então, normalmente, eles se isolam. Agora, aqueles que falam, quem fala não faz, não é verdade. Quem fala pode fazer também. Então, a gente tem que dar atenção para todos, a gente tem que se preocupar com todos. Se ele vai fazer ou não, eu não posso saber. E depois eu vou ter que lidar com aquela culpa. Eu falo como familiar. Depois eu vou ter que lidar com aquela culpa de que ela falou a vida toda que ia fazer, ou falou por muito tempo que ia fazer e eu não acreditei. Então, a dica é sempre acreditar e tomar uma providência. Agora, os números de suicídio, até aqui na região, né? Na região são altos, no Brasil são altos, né? Pouco se divulga, mas os números são altos. Em relação ao seu atendimento no consultório, né? Às vezes a gente não tem essa noção, às vezes está convivendo com alguém do lado que tem depressão, tem essa vontade, de repente, de cometer suicídio e a gente às vezes nem sabe. No consultório também os números são altos? Há um número grande de pessoas que tem essa vontade de cometer suicídio, por exemplo? Tem. O pensamento suicida ele é bem comum. Então, assim, muitas pessoas falam pra gente no consultório, eu penso em me matar. Agora, o planejamento, ele existe, também é comum, mas não tanto quanto só o pensamento. Então, aquela pessoa que ela está planejando o suicídio e fala pra gente ali no consultório, a gente tem que tomar outras atitudes, a gente tem que chamar o familiar, dependendo da gravidade da doença, do transtorno mental dela, tem que indicar internação, então tem que ser avaliado sempre em conjunto com a família, quando a gravidade já está no planejamento. Agora, o falar é importante, doutor, o se abrir, né? A gente fala tanto aí do CVV, por exemplo, que faz esse atendimento também, esse desabafo para quem está passando por essa situação é importante? É importantíssimo. Eu acho que a gente tem que quebrar esse estigma de que não se pode falar sobre o suicídio, porque falar sobre o suicídio estimula, não estimula, previne. Falar sobre o suicídio, sobre os riscos de suicídio, falar o que está sentindo, na verdade, é uma forma de prevenção. Sobre a depressão, mesma situação? Mesma situação. Na verdade, sobre todas as doenças mentais. Doutora, esse apoio da família, né? A gente até falava fora do ar que muitas vezes as pessoas vão para o consultório e estimuladas por mãe, por algum familiar e que nem sabem o que estão fazendo ali. Mas mesmo que haja essa resistência do paciente, é importante que a família, que a mãe, enfim, busque levar até o consultório, busque esse atendimento, mesmo com a resistência? Na verdade, o lema é nunca desistir. Né? A mãe, ou enfim, o familiar e nós como médicos. Então, aquele paciente que chega lá e fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, alguma coisa já tem de errado. Ninguém chega ao psiquiatra sem ter alguma coisa, né? Principalmente levado por um familiar. Então, mesmo que ele não queira, a gente conversa e tenta criar um vínculo médico-paciente, um elo de confiança para que aquela pessoa aceite e entre no tratamento. Essa não aceitação dificulta o tratamento de alguma forma? Dificulta, com certeza dificulta, porque esse paciente ele precisa aceitar o tratamento, querer melhorar, ter vontade de melhorar e seguir com o tratamento regular, porque as medicações elas precisam ser tomadas corretamente.
Doutora, falando da depressão em si, existe prevenção? Tem como evitar um sintoma de depressão? A primeira forma de prevenção é falar sobre ela, né? A gente conversar e as pessoas entenderem o que é a depressão, em primeiro lugar, para saber sobre o que a gente está falando. E depois existem várias outras formas, né? O exercício físico, esse dia a dia corrido de todo mundo, né? Esse dia a dia sobrecarregado, as pessoas estão sobrecarregadas. Então, parar um pouquinho, né? Aliviar um pouquinho a cabeça, dar aquele tempo para a cabeça, enfim, só que falar é a melhor prevenção. Cuidar um pouquinho de si. Cuidar um pouquinho de si. Doutora, tem como a gente dar algumas dicas aí para quem está em casa, tanto para quem de repente passa por esse momento, né, quanto para quem lida com quem está passando por esse momento? Tem, claro. Primeiro, se você conhece alguém, se tem algum familiar que está passando pelo processo de depressão, então essa pessoa está se isolando, tristeza na maior parte do dia, dificuldade de concentração, alteração do apetite, alteração do sono, pensamentos ruins, pensamento de morte, enfim, essa pessoa está precisando de ajuda. Então a orientação é que você pegue esse familiar, converse com ele, procure um especialista para entender que a doença tem cura, tá? E quanto mais cedo tratada, melhor vai ser o resultado. E para quem sente esses sintomas, tentar buscar ajuda, parar de se isolar é o ideal. É o ideal. Doutora, é isso. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada também. Que nós possamos ter despertado aí em quem está em casa essa vontade de buscar ajuda, se assim for necessário. Tomara que a gente tenha esclarecido aí e que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam um pouquinho sobre a depressão, que realmente é uma doença como outra qualquer e precisa de tratamento. Quem sabe daqui a uns anos esse tabu acabe, né? Quem sabe. Obrigada, Miliane. De nada, imagina. Miliane Rossafa, que conversou com a gente hoje sobre depressão aqui no Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem com mais um assunto de saúde, bem-estar e qualidade de vida.